Então, boa tarde, né, a todos que estão aí, Guilherme e Cauã. Sejam bem-vindos aí à nossa web aula, né, de técnicas de controle, certo? Então, só traçando um panorama aí com vocês, já foi, né, concluído duas unidades curriculares, que foi comunicação informática e instrumentação analítica, certo? Então, a gente está nessa parte aqui, ó, de técnicas de controle, certo? Então, ela iniciou dia 22 e finaliza dia 12 de setembro, né? Então, tem um período razoável aí para vocês fazerem ainda. Então, estou acessando aqui na plataforma só para gente alinhar, né, a questão do, do nosso cronograma, beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, a última aula que vocês tiveram, o último app que vocês tiveram foi dia 1º do 7, né, com o professor Ader. Inclusive, o material está até aqui, ó, a parte de biblioteca, né? Todas as aulas que já foram gravadas estão disponibilizadas aqui para vocês, certo? Então, já foram 5 webs, né? E a última web aconteceu no dia 1º, né, dia 1/7, certo? Então, essas outras duas webs aqui, ó, dia 5/8 e 12/8 vão acontecer com o professor Adler, certo? Porque ele já vai ter retornado de férias e aí ele vai assumir. Mas do dia 1º até o dia 5, né, como ficaram algumas webs para trás aí a gente está organizando isso para poder ter um espaço maior para vocês tirarem dúvidas. Tranquilo? É, vou parar aqui rapidinho, só fechar aqui a minha câmera. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, como que está sendo a dinâmica aí das aulas de vocês? Vocês estão tendo os momentos presenciais? Boa tarde, Juan, que chegou por agora. Vocês estão tendo momentos presenciais ou não? Se alguém puder me dar um feedback aí, por gentileza. Porque aqui, ó, na parte de momento presencial, vou só compartilhar novamente minha tela aqui com vocês. Aqui na parte de momento presencial nosso, não tem nenhum cronograma, certo? Então, por isso que a gente tá organizando aí essas webs, disponibilizando o material aqui para vocês, porque o cronograma de momentos presenciais ainda não foi nos repassado, certo? Então, a gente precisa alinhar aí esses cronogramas para que vocês não saiam prejudicados quando forem fazer as práticas, beleza? Então, para quem eu já enviei o contato aí, né? Eu mandei o link de um grupo que eu criei aqui no WhatsApp, justamente para a gente poder alinhar essas informações, né? Vou até abrir aqui com vocês. Então, foi esse grupo aqui, ó. Deixa eu só arquivar aqui. Então, esse aqui foi o grupo que eu criei justamente para a gente poder tirar dúvidas, né? E é, vocês participarem, né? Então, aqui fica mais fácil o canal de comunicação, tranquilo? Então, eu vou disponibilizar aí meu contato para vocês. Deixa eu só abrir aqui o bloco de notas. Caso vocês não estejam no grupo aí e não tiverem recebido o convite, só vocês me mandarem um oi aqui no WhatsApp que eu passo o contato, passo o link para vocês. Então, meu contato é 629-9946-8023. Então, no grupo fica mais fácil para a gente poder alinhar essas informações, organizar os cronogramas, certo? Também é importante ressaltar aí com vocês que as atividades, elas devem ser postadas todas lá no AVA, né? Então, esperar vocês aí, caso vocês queiram pegar o número do telefone. Essas atividades, elas precisam ser todas postadas aonde? Aqui no ambiente virtual, né? Onde é que eu vou postar as atividades, professor? Aqui, ó, na aba Situação de Aprendizagem, né? Aqui na situação de aprendizagem, é como se fosse o cerne aí da UC de vocês, né? Então, por exemplo, essa UC aqui, a técnica de controle que já está em andamento, ela tem 3 etapas, né? São essas 3 etapas aqui, ó. Então, tem a etapa EAD, que é que vocês precisam fazer, né? Aqui na plataforma, que é desenvolver o acionamento de controle do motor de passo da esteira de invaso. E aí vocês têm outras 2 etapas também, que são presenciais, certo? Então, por isso que eu perguntei vocês aí a respeito dos momentos presenciais, porque vocês vão desenvolver, dar continuidade, né, nessa
nessa parte aqui no momento presencial. Tranquilo? Então, com relação ao momento presencial aí, vocês têm algum feedback, alguma coisa? Vocês já tiveram algum momento presencial? Como que tá aí? Alguém? Cauã, Guilherme, Juan? Deixa eu verificar o áudio de vocês aqui se tá permitindo. Eu acho que não está permitindo aqui, não. Microfone está habilitado. Vou permitir as câmeras aqui também, caso alguém queira aparecer por aí. Então, pessoal, eu vou hoje, né, dar continuidade aqui, ó, no conteúdo que estava sendo abordado pelo professor Adler, certo? Então, aqui vocês virem aqui em biblioteca, né? A última web que ele ministrou, né, foi a respeito de um conteúdo específico, né? Então, vocês virem aqui, por exemplo, ó, tem toda a gravação da aula, né? Então, o último conteúdo que ele falou aí foi sobre malhas de controle, certo? Então, ele foi desenvolvendo as ideias do livro-texto de vocês. Onde é que, então, onde que eu encontro os livros-texto, né? Então, vocês vêm aqui, ó. Vou abrir aqui de novo com vocês. O livro-texto para vocês desenvolverem, né, as atividades, tá bem aqui, ó, conteúdo do curso. Então, vocês virem aqui na parte de conteúdo do curso, vai ter o Scrum, que é, né, aqui vai só falar de uma introdução sobre a situação de aprendizagem, né? Então, aqui, ó, tem, por exemplo, desenvolvimento do acionamento de controle de motor de passo, né? Então, aqui vai falar sobre algumas técnicas de controle, né? Sobre os sistemas de controle. Então, basicamente, o que a gente vai desenvolver aí com vocês já está tudo, né? Colocado aqui na plataforma, certo? Então, isso aqui, ó, a, a leitura, o estudo vai depender justamente da organização de vocês, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tem conteúdo sobre função de transferência, explicando sobre função de transferência, a parte de motores elétricos, né? Então, hoje, eu vou abordar aí com vocês essa parte aqui de forma específica, certo? De motores elétricos. Por quê? Porque esses outros conteúdos aqui, ó, já foram abordados em outras webs, né, com o professor Adler. Então, hoje, especificadamente, eu vou falar sobre motores, certo? E aqui vai falar sobre motores de passo, né, as características dos motores de passo, né, o que que é um motor de passo, sobre a parte de driver de acionamento de motor, que é basicamente o que vocês vão precisar desenvolver aí nessa atividade, né, nessa situação de aprendizagem. Tem um exercício aqui, né, um exercício avaliativo, né, então é necessário que vocês façam aí essas etapas, certo? Cumpram, façam a leitura de todas essas etapas aqui, tranquilo? Então, a metodologia do EAD é dessa forma, né? O conteúdo já está todo disponível para vocês. Como que vocês se organizam para estudar? Tem um, tem um documento aqui também, na parte de primeiros passos. Vocês estão me acompanhando aí? Tá tudo certo? Chegou mais alguém aí? Pedro? Tem um MRG aí. Boa tarde para vocês que chegaram depois. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é só habilitar o áudio aí e falar, beleza? Caso vocês quiserem mandar alguma dúvida aqui também pelo chat, pode ficar à vontade, beleza? Essa web está sendo gravada, então qualquer coisa a gente vai disponibilizar ela lá depois para vocês também. Então, com relação à organização, né, do plano de estudo de vocês, já está aqui também, ó. Então, se vocês abrirem aqui, ó, já tem aqui todo o cronograma, né, de que você tem que fazer em cada dia, né? Então, aqui, por exemplo, um primeiro, segundo, terceiro, né? Tá previsto aqui, ó, quantos dias no total? Tá previsto 30 dias aí, 28 dias, né? No total para vocês realizarem finalizarem essa unidade curricular de forma o quê? De forma online, né? Porque como eu falei, ela se divide em momentos online, né? Se a gente vir aqui na situação de aprendizagem, né, que é o que vocês precisam desenvolver nessa unidade curricular, ela se divide em três etapas, né? A primeira, que é online, né, que é desenvolvimento de acionamento do controle do motor de passo, e tem duas que são presenciais, certo? Essa parte EAD aqui, ó, quanto antes vocês conseguirem finalizar ela, melhor, né? Porque já vai estar disponível aqui para vocês o quê?
enviarem as atividades, certo? No caso aqui, ó, essa aqui é do momento presencial. O envio das atividades do EAD vai estar aqui embaixo, ó. Envio da OS 01, certo? Senhor, o que é essa OS 01? Basicamente, é a atividade que vocês precisam desenvolver, né? O caminho dela está onde? Você vem aqui, né? Acessa a sua sala, vou lá no comecinho de novo. Então, vai estar aparecendo isso aí para vocês, né? Então, vocês vêm aqui acessar técnicas de controle, que é a UC que está em andamento, certo? Aí vocês vêm aqui, ó, em situação de aprendizagem. Já estava lá, mas é só clicar aqui ó, em situação de aprendizagem e vir aqui, ó, e baixar a ordem de serviço, né? Quando você clica aqui, ó, vai mostrar qual que é a atividade que você precisa desenvolver, certo? Então, aqui, ó, basicamente, vai falar, né, que a unidade curricular é técnica de controle e o que vocês precisam fazer? Atuar no desenvolvimento de sistemas de controle e automação, respeitando procedimentos, normas, técnicas de qualidade, segurança e meio ambiente. Né? Essa unidade curricular faz parte do módulo específico 2 do curso de vocês, que é técnica em automação, certo? Técnica em automação industrial. Aqui vai falar da duração, né, a questão da atualização. Aqui vai contextualizar, né, a situação, problema de vocês. Então, eu não vou ler junto aqui, né? Eu vou realmente no que a gente precisa desenvolver aqui. Ó. Então, é basicamente isso aqui, ó. Desenvolver o acionamento de controle de motor de passo da esteira do invase. Então, aqui tem uma planta, né, uma planta industrial, e tem um motor que você precisa fazer o quê? O controle dele, né? Então, a partir disso, né, as outras webs, né, que já foram gravadas, já introduziu aí a respeito do conceito de controle, né? Já falou a respeito das malhas de controle. Senhor, onde que eu acho essas webs? Estão todas aqui, ó. Você vem acessar a biblioteca. Na biblioteca já estão todas as webs gravadas, né, que abordaram os temas, né, os temas anteriores, né. Então aqui, por exemplo, tem uma aula introdutória, depois tem uma outra aula falando sobre os diagramas elétricos, né, diagramas pneumáticos, enfim. Então estão bem didáticos aqui, o material já está todo aqui para vocês. Inclusive a aula de hoje vai ser disponibilizada aqui também, certo? Além das webs, pode perceber que tem outros materiais aí também, certo? Esses materiais que estão aqui, ó, são arquivos em PDF, são justamente para auxiliar vocês no desenvolvimento do quê? Da situação de aprendizagem, certo? Que é a atividade aí que vocês precisam desenvolver. Tranquilo? Então, pessoal, deixa eu só enviar aqui para vocês, eu vou enviar aqui no chat o link do grupo para ficar mais fácil da gente se comunicar, certo? Eu sei que vocês não gostam de grupo, às vezes, né, de WhatsApp, então é só para a gente mesmo orientar as nossas comunicações, né? Porque às vezes fica meio complicado aí de comunicar. Então, vou só copiar o link aqui e vou colocar aqui na web. Então, eu estou à disposição aí de vocês, né? Todas as sextas, né, das 13 até às 17, então eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvida com relação a essa SAP, essa situação de aprendizagem. Beleza? Então, bora lá. Ah, aqui, ó, na ordem de serviço, né? A ordem de serviço é basicamente a atividade que a gente precisa desenvolver, certo? Então, tá aqui, ó. Ela tem um desenho curricular, né? Então, o desenho curricular é basicamente os itens que vocês precisam estudar, certo? Então, já foi falado sobre técnicas de controle, já foi falado sobre sistemas de controle, diagramas de processo, diagramas de bloco, função de transferência, e hoje a gente vai falar de motor elétrico, o último item, certo? Então, todo esse conteúdo aqui, ó, que já foi abordado, tá todo aqui já, ó, todo aqui disponibilizado para vocês na biblioteca, beleza? Então, bora lá, continuar aqui. Então, na situação problema aí de vocês, ó, tem uma ordem de serviço, né, que é o documento que solicita que vocês façam o desenvolvimento do quê? Do controle de acionamento do motor de passo de uma esteira de invase, certo? Quais são as características desse sistema de controle, professor? Vai estar aqui também, ó. Então, ó, a situação proposta, ela pede, né, que vocês façam o quê? Então, ó, desenvolvam, né, o sistema de controle de um motor de passo
que tem a capacidade de acionar o motor em operação full e half step, né? A gente vai abordar esses termos aí de forma mais aprofundada, né, ao decorrer da exposição. Controle de direção CW e CCW, acionar apenas motores de 12 volts, correntes de 3 ampere, né? Então aqui estão todas as características, certo? Outra observação, ó, os circuitos de acionamento devem ter interfaces para controlador, quer dizer que tem que ter uma interface para computador, né? Então a ideia é que vocês façam a operação desse motor de passo de forma o quê? Remota, né? Através de um computador, certo? Então, para isso, você precisa utilizar um circuito buffer, que é o conhecido como 7407, né? Eu vou explicar mais para frente esse circuito aqui para vocês também, onde é que ele vai no circuito, né, e tal. Então, além dessas características, tem outras importantes aqui também, ó, né? Que o driver de acionamento tem que ser constituído por um circuito que tem um CI, né? Que é o STL297. Qual que é a finalidade desse CI? Ele tem a sequência de acionamento das fases, né? Em funcionamento no modo full e half step. No caso aqui é passo inteiro e meio passo. E tem um outro CI também, deve ter um outro CI aí no circuito de acionamento, que é o STL298. Qual que é a função desse CI? Quando a gente fala CI, é circuito integrado, né? Ele vai fornecer a tensão e a corrente necessária para acionamento do motor. Professor, como é que eu, né, onde que eu encontro, né, como é que eu faço para desenvolver esse driver? No material de estudo de vocês, né, se vocês voltarem aqui, ó, na parte de conteúdo, além do Scrum, né, que é, é um ambiente já virtual aqui que tem todo o conteúdo, também tem o quê? Tem o livro texto, né? Então você clica aqui, ó, clique aqui para acesso ao livro digital. Então quando vocês clicam aqui, ó, vocês conseguem fazer o quê? Acessar o livro texto de vocês, certo? Então no livro texto tem todas as informações que já foram abordadas nas webs anteriores, e inclusive vai ser o que vai conduzir que está conduzindo, né, a nossa web de hoje também, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na OS, ele sugere que faça o quê? Que vocês façam a leitura do livro, né, Técnicas de Controle, que é esse que está disponível aí para vocês, das páginas 108 até a 113, né? Que é basicamente, deixa eu só abrir aqui no outro, que fica melhor. A página 108 começa, tá lá mais para frente, né? 108 vai falar mais especificadamente do motor de passo, né? Então, só mostrar aqui já direto para vocês. Então, aqui, ó, mais aqui para frente, 6, 7, 8, aqui, ó. Então, basicamente, os tipos de motores que vocês vão precisar acionar, né, nessa unidade curricular são esses motores de passo. É por isso que ele sugere que vocês comecem a fazer leitura aí a partir da página 108, beleza? Então, aqui vai falar, né, o contexto do motor de passo, né, o que que ele é, como que ele funciona, né, os tipos que tem. Então, aí a gente tem os modelos unipolares, bipolares, né? Eu vou detalhar isso mais com vocês mais para frente, né? Princípio de funcionamento, né? Como que funciona o motor de passo, né? Então, tem todo o detalhamento aqui. E o que que nos interessa? Basicamente é isso aqui, ó. São os drivers, né? No caso aqui tem um exemplo do driver que vocês precisam desenvolver, certo? Ah, professor, como que eu vou desenvolver isso, né? Então, a situação de aprendizagem, deixem aberto para vocês desenvolverem ela apenas de forma teórica, ou caso vocês, né, tenham mais aptidão aí com a eletrônica, desenvolver esse circuito de forma o quê? De forma prática, né? Ah, professor, mas eu não sei nada de eletrônica, né? Como que eu vou começar a fazer isso e tal, né? Então, vai da aptidão de cada um de vocês. A atividade exige, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, voltar aqui com vocês, então, vamos lá. Técnicas de controle. Vocês virem aqui na situação de aprendizagem, vocês vão encontrar aqui o documento, ó, que é basicamente aqui, ó, circuito eletrônico. Essa aqui, ó, é o documento que vocês precisam preencher e entregar na situação de aprendizagem. Então, aqui, por exemplo, ó, essa é a folha resposta de vocês, certo? Então, aqui, basicamente, ó, vai descrever os componentes do circuito eletrônico, né, que é o do driver de acionamento. Aqui vai mostrar um exemplo de um circuito, né, que vocês precisam desenvolver. Então, aqui, por exemplo, eles utilizaram o Proteus para fazer esse circuito aqui,
né? Mas aqui fica aberto, vocês podem utilizar o Proteus, o Eagles, o Paint, o AutoCAD, enfim, o que vocês acharem mais conveniente. Mas basicamente, o circuito que vocês precisam desenvolver já está aqui, né? Então já está aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Cadê a apostila? Está aqui. Basicamente, o circuito que vocês precisam desenvolver é esse aqui, certo? Deixa eu dar um print aqui nele. Então, para quem, né, não conseguiu às vezes acessar o link aí, só me chamar lá no WhatsApp que eu repasso essas informações para vocês aí depois. Então, basicamente, esse aqui é o circuito do driver, ó. O driver de acionamento. Então, esse circuito, ele tem vários componentes, né? Então, a gente precisa basicamente fazer o quê? Entender o princípio de funcionamento desse circuito, né? E fazer o quê? E desenvolver ele. Então, basicamente, você vai precisar o quê? Redesenhar esse circuito em um desses. Cadê? Em um desses. Cadê o negócio? Tá aqui. Eu só abrir aqui. Em um desses softwares aqui, né? Ou pode ser o Proteus, ou o Eagles, o Paint, enfim, o que vocês acharem mais conveniente. Beleza? Aqui tá só usando um outro. é, um outro exemplo, que no caso são dois exemplos, usando o Proteus ou usando o Paint. Beleza? Usando o Paint aqui, ó, que eu já posso, né, mostrar aqui para vocês, né? Basicamente, onde é que fica posicionado cada um desses componentes eletrônicos, né? Esses componentes eletrônicos aqui, ó, cada um tem uma característica diferente, né? Esse L297, por exemplo, para que que ele serve? Você vai ter que descrever aqui qual que é a finalidade dele, certo? Então, você vai pegar essa folha-resposta basicamente e descrever o que é cada um desses componentes e qual que é a finalidade deles. Então, o L297 já tem o quê? Todas as informações dele aonde? Lá na biblioteca, né? Então, se vocês virem aqui, ó, o material basicamente já está todo aqui, ó. Vocês virem aqui na biblioteca, vocês vão encontrar aqui, ó, o datasheet do L297, que é o controlador do motor de passo. Então, você clica lá, ó, vai abrir para você o datasheet desse componente. Então, aqui, ó, tem todas as informações desse componente, né? As características, as características técnicas, o circuito que tem dele, né? O circuito interno dele, ó, tá mostrando aqui o circuito interno. Que cada um dos pinos lá dele serve, né? Então, aqui esse primeiro pino é de tensão de alimentação, enfim. Tem várias portas lógicas aí dentro desse circuito, tranquilo? Então tem tudo já aqui para vocês. Só que tá em inglês, né? Esse aqui, no caso, vocês vão ter que ter um trabalhinho aí para poder desvendar esses códigos aí, beleza? Então, assim, tem muito trabalho para você, certo? Então, é desvendar como. Vocês precisam aqui nessa descrição, ó, escrever como que esse circuito funciona. E o L98 tá aqui também. Vocês virem aqui, ó, tá aqui também, circuito de L298. Então, basicamente, vocês precisam fazer o quê? Estudar o princípio de funcionamento desse CI e por que que ele está sendo utilizado, né, para acionamento do driver, né, do motor de passo. Tranquilo? Então, assim, as informações já estão todas aqui disponíveis para vocês na plataforma. Basta vocês o quê? Começarem, certo? Então, as dúvidas de vocês vão começar a aparecer quando vocês começarem a fazer, certo? Então, aqui, ó, aqui já está a ordem de serviço, já está o exemplo, né, de montagem de circuito. Tem um plano de trabalho que vocês precisam entregar também, né? Deixa eu abrir aqui o plano com vocês. O plano de trabalho está em branco, né? Por quê? Porque vocês precisam preencher, né? Então aqui, ó, vocês vão descrever as etapas de desenvolvimento desse driver, né? A descrição de cada uma das etapas. Então, por exemplo, sei lá, fazer levantamento, primeira etapa, fazer levantamento, levantamento, levantamento técnico. O que que isso significa? Você vai levantar todas as informações referentes ao quê? Aos componentes utilizados nesse circuito, certo? Então, aqui é só um exemplo, né? Então, quais são os pontos críticos, né? O que que você encontrou de dificuldade nessa etapa, certo? Quem foram os responsáveis? No caso, a atividade, ela é individual, certo? Quanto tempo você gastou na execução dessa etapa?
beleza? Esse plano de trabalho aqui, ó, ele tem que ser entregue junto com a folha-resposta, beleza? Então, quando você clicar aqui para enviar a ordem de serviço, né? Por enquanto ninguém enviou, mas vai ter lá o campo para você fazer o upload desses dois arquivos, o plano de trabalho preenchido e o circuito eletrônico também, que no caso é essa folhinha resposta aqui, certo? Então, vocês precisam descrever todos esses componentes, né? Para que serve cada um deles, tranquilo? Então, vou meio que já dar o caminho das pedras aqui para vocês, ó. Esse aqui é o circuito que vocês vão precisar desenvolver, certo? Então, assim, só para mim saber aí, alguém já tem experiência com eletrônica? Alguém já trabalhou com isso? Alguém já trabalha nessa área de eletrônica? Só para mim saber mesmo, só para mim poder me situar aqui, sim ou não, né? Se vocês puderem me dar um feedback aí, por favor. Vocês estão meio tímidos, né? Vocês não estão a fim de conversar, não. Talvez vocês estão indisponíveis aí também. Mas, enfim, essa parte de eletrônica, pessoal, ela é mais... Professor, Opa, alguém se é porque o manifestou. chat tá mutado e o pessoal geralmente fala pelo chat, entendeu? Ah, entendi. Pois é, esse negócio do chat aqui, deixa eu verificar o que que aconteceu, porque a opção de chat aqui, ó, já está disponível. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, fornecer legendas, gravar automaticamente não. Quem pode apresentar? E o que aqui não aparece opção de chat. Mas enfim, caso vocês queiram interagir lá no grupo também, né? No grupo lá tá aberto para vocês. Caso vocês queiram fazer a interação lá no grupo, eu vou estar acompanhando aqui também. Beleza? Então, vou fechar aqui, mas obrigado aí pelo retorno. Foi o Guilherme, né? Guilherme que falou? Foi, acho que foi. Foi sim, foi sim. Valeu, Guilherme. Então, pessoal, eu vou continuar aqui mostrando aí para vocês o que vocês precisam, o que vocês vão precisar desenvolver aí nessa atividade. Beleza? Então, esse é o circuito, né? Se às vezes o pessoal não tem tanta familiaridade com esse tipo de circuito, mas eu já vou ajudando vocês aí. Então, esse componente aqui, ó, por exemplo, é um componente eletrônico, é o L297. Então, se a gente olha ele e compara aqui com o circuito eletrônico, onde é que ele vai estar? Já está aqui, ó, mostrando aqui para vocês. Está aqui, ó, o L297, certo? Então, vocês vão perceber que aqui, ó, ele tem vários, o quê? Vários terminais, né? Várias perninhas, vamos dizer assim. Então, esses terminais aqui, ó, cada um tem uma finalidade diferente, certo? Então, onde que você vai encontrar as informações que vão identificar cada uma desses terminais, né? Vai ser lá no datasheet, né? Vou mostrar aqui para vocês onde está novamente, ó. Biblioteca, datasheet L297. Então, tá tudo aqui já. Identificação de pinos, né? Aqui os pinos dele, ó. Então, cada pino aí, ó, tem uma função diferente, né? Então, no momento da conexão aí, quem for desenvolver ele de forma prática, né, já tem toda a indicação aí no datasheet, beleza? Aqui, ó, tem outro componente, né, o L298, Ctrl C. Onde é que ele está aqui no circuito? Tá bem aqui, ó. Então, tá, esse componente, para que que ele serve, né? As informações dele também estão aonde? Estão todas disponíveis aqui, ó, no datasheet do componente, né? Ah, professor, tá em inglês, é uma dificuldade, né? Mas vocês precisam de, esses datasheets, geralmente, eles vêm todos, né, em inglês. Mas aqui tem a descrição dele, tem um diagrama de blocos, tem os pinos dele, que vê a identificação dos pinos aqui, ó. Então, cada pino tem uma finalidade diferente, né? Então, basicamente, vocês precisam fazer o quê? Desvendar o princípio de funcionamento desse CI aí também. Por quê? Vocês precisam descrever ele aqui, né? Então, vocês precisam descrever e a descrição tem que ser o mais detalhada possível, certo? Então, aqui, por exemplo, o L297, para que que ele serve? Já tem essa informação aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui. Só esse negócio aqui. Então, deixa eu só abrir aqui com vocês. Na ordem de serviço,
já tem essa informação. É só abrir aqui a OS com vocês. Então, aqui, por exemplo, ó, o L297, ele faz o quê? Ele tem o quê? A sequência de acionamento das fases funcionando em modo full e half step. Então, basicamente, o que esse CI aqui vai fazer é isso aqui, ó, determinar a sequência de acionamento das fases, certo? Então, essa informação você vai poder colocar onde? Aqui. Só que não é só isso, né? Você precisa falar o quê? Como que ele vai funcionar, né? Você descrever o processo de funcionamento dele. Então, assim, vocês têm muito trabalho. E o L298 também tem aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O L298, o STL298, ele faz o quê? Fornece a tensão e a corrente necessárias para o acionamento do motor, né? Ele é um CI de potência, né? Um circuito integrado de potência. Porque como a gente vai acionar uma carga que vai demandar uma corrente elevada, precisa necessariamente ser um CI de potência, certo? Então aqui, ó, basicamente vocês vêm aqui, ó, e vão descrever, né? Então ele vai fornecer a tensão, mas de que forma ele vai fazer isso, né? Então é explicar como que o CI funciona, beleza? Então aqui tem os outros itens. Então é importante que vocês continuem aqui, né? Então não é só isso aqui não, vocês precisam desenvolver todo o raciocínio aí da lógica de funcionamento desses itens, certo? Tem um outro aqui, ó, 7805. Para que serve esse CI, né? Aqui na biblioteca de vocês, deixa eu só abrir aqui, ó. Na biblioteca de vocês não tem o datasheet dele, certo? Mas o que vocês fazem? Pesquisam, né? Então você coloca aqui, ó, datasheet 7805, né? Então aqui vocês vão ver o datasheet dele. Ele é um regulador de tensão, né? Tinha baixado ele aqui já. Então aqui, ó, tem as informações deles também. Eu vou ver se eu faço o upload e coloco lá na plataforma para vocês também, certo? Então aqui tem todas as informações do 7805 também. Basicamente, o funcionamento dele é o quê? Ele vai regular, ele tem 3 pinos aqui, ó, o 7805, né? O pino que é comum, a saída e a entrada. A entrada é basicamente a tensão de alimentação dele, né? Então aqui, ó, tensão de entrada, input voltage, né? Então, o 7805, a tensão de alimentação dele pode variar de 7 a 25 volts. Mas a tensão de saída, ela vai ser fixa. Em quantos volts, né? Tensão de saída aqui, ó, vai ser fixa em 5 volts, né? Pode variar de 4,8 a 5,2. Mas o ideal é que seja 5. Por quê, professor? Porque aqui no circuito, ó, no driver, deixa eu só copiar o componente aqui, a gente precisa de 5 volts de alimentação. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui. Então, onde tiver 5 volts aqui, ó, vocês vão precisar fazer o quê? Utilizar esse componente, que é o regulador de tensão, certo? Então, vocês precisam ir desenvolvendo essas técnicas. Onde tem mais 5 volts aqui, ó. Então, tudo onde tiver 5 volts aqui, ó, vai utilizar o 7805, tranquilo? E aí tem outros componentes também, ó. 7407. Onde que vai entrar esse 7407? Ele vai vir bem aqui, ó. Deixa eu girar aqui. Deixa eu girar para o outro lado, fica melhor de vocês entenderem. Então, basicamente, esse aqui é o qual? O 7407. 7407, qual que é a finalidade dele? Basicamente, a finalidade dele é isolar o sistema de acionamento, né, o driver de acionamento do computador, né? Então, lá na ordem de serviço, abrir a ordem de serviço aqui para vocês de novo, está exigindo que ele faça o quê? Né, que o circuito seja acionado por um controlador, por um computador, certo? Então, esse circuito, o 7405, é o que vai isolar o computador do circuito de acionamento, beleza? Então, é o chamado de circuito de buffer 7407. Então, tá aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter o PC, que é o computador, tranquilo? Então, esse aqui é só um esquemático, só para vocês irem mais ou menos entendendo o que vocês precisam fazer, certo? Continuar aqui mostrando, né? Às vezes vocês não têm familiaridade. Potenciômetro. Onde é que está o potenciômetro? Vou copiar aqui, colar aqui. O potenciômetro está
nesse símbolo aqui, ó, toda vez que tiver esse símbolo aqui, ó, que é um retângulo com uma setinha, quer dizer que é um potenciômetro, né? Que é um resistor variável, né? Vou colocar de novo aqui. Então, toda vez que tiver esse retângulo com essa setinha, quer dizer que é um potenciômetro. Quer dizer que ele vai ajustar algum parâmetro desse CI, né? Então, vocês precisam aí fazer os estudos para vocês analisarem qual parâmetro é que vai ser variado aí nesse circuito aqui. Tranquilo? Onde tem outra imagem desse daqui? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem outro potenciômetro, certo? Tem mais algum potenciômetro aqui? Acredito que não. Vamos continuar colocando os componentes. Já colocar o motor, né? Que é o motor é o que realmente a gente vai precisar acionar. Então tá aqui, ó. Motor de passo, certo? Então esse aqui é a carga, né? A carga que vocês precisam acionar. Então aqui vocês podem ver, ó, que ele tem vários fios, né? Então isso vai depender do quê? Do modelo do motor de passo, né? Então, no caso aqui, ó, quantos polos que ele tem, né? Então os estudos de vocês aí vão auxiliar justamente na definição das características desse motor de passo, né? Diferenciar os tipos de motor de passo, beleza? Mas basicamente a carga que vocês precisam acionar é esse motor, certo? Mostrar aqui mais outros itens. Alguns já são mais comuns, resistores, LED. Vamos colocar o LED lá para vocês. Então, o LED vai estar bem aqui, ó, que é um diodo emissor de luz, né? Está bem aqui, ó. Os resistores são fáceis de identificar também, né? Colocar lá os resistores. Deixa eu colar ele de forma transparente. Então, aqui, ó, toda vez que tem esses retângulos aqui, ó, são o quê? Resistores, né? Esses resistores, a finalidade dele é fazer o quê? Controlar, basicamente, a corrente, né? A corrente de entrada nesses componentes. Então, toda vez que tem esses triângulos aqui, ó, é um resistor, né? Que é um componente eletrônico aí bastante utilizado, certo? Então, cada resistor tem um valor diferente. Eu estou colocando o mesmo aqui, né? Mas cada resistor tem um valor diferente. Deixa eu girar ele aqui. Ele girou, mas cortou. Enfim. Então, aqui, por exemplo, vai ter resistor, outros dois resistores aqui, outro resistor aqui, certo? Cada circuito desse aqui tem uma finalidade diferente, né? Esse circuito aqui, por exemplo, ó, alimenta o pino 15 desse CI. Por quê? Por que que você utiliza esses componentes, né? Então, toda essa lógica de acionamento, é necessário que vocês façam o desenvolvimento dela aí, beleza? Então, assim, vocês têm bastante tempo, né, para fazer isso. Se a gente for olhar aqui o cronograma de vocês, a realização vai até dia 12 de setembro, professor. Então, pode se preocupar, deixar mais para frente, né? Não façam isso, porque se vocês deixarem para cima da hora, não vai dar certo, não. Então, assim, primeira coisa, desenvolve isso aqui, ó, plano de trabalho, né? Então, primeira etapa aí que eu sugiro que vocês façam é desenvolver quais as etapas que vocês vão percorrer aí para desenvolver a atividade, certo? Aí depois vocês começam a fazer o quê? A descrever os componentes, beleza? Descreve cada um deles. Isso aqui é um capacitor. Vamos ver lá no circuito onde é que tem capacitor. Capacitor é onde tem essas barrinhas paralelas aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, tem um capacitor aqui, né? Que é um capacitor. Onde é que tem outro? Tem outro capacitor aqui, né? Onde é que tem outro? Tem outro capacitor aqui mais na frente, né? Então, cada capacitor desse está em uma finalidade também, certo? Então, assim, tem bastante informação para vocês correrem atrás aí, beleza? Ah, as dicas, né? Então, à medida, depois que vocês preencheram aí o plano de trabalho, vocês façam o quê? Começam a descrever esses componentes e para que eles servem, beleza? Por fim, né, o resultado, né, da atividade de vocês deve ser colocado onde? Nessa folha resposta aqui, ó, folha padrão para a elaboração do diagrama eletrônico do driver, né? Então, basicamente, vocês vão precisar fazer o quê? Refazer esse circuito, né? Mas sabendo para que cada um desses componentes aqui serve e utilizar um desses, cadê o exemplo? Toda vez eu perco aqui o exemplo. Na verdade, é essa aqui, ordem e serviço. Então, lá na folha resposta, vocês precisam desenvolver o driver
utilizando um dos softwares solicitados. Deixa eu só ver aqui onde é que está o software, os softwares disponíveis. Está aqui em circuito eletrônico. Isso. Então, ó, esse desenho aqui é um exemplo só para vocês seguirem como base, beleza? Para ficar mais fácil. Mas o software você vai ficar a critério de vocês. Né? Quem já tem familiaridade com Proteus, eu recomendo o Proteus. Mas pode fazer no AutoCAD, pode fazer no Paint. Então, o desenho que você fazer num desses softwares é o que você vai colocar onde? Aqui, ó, na sua resposta, beleza? Ah, professor, então é só copiar esse desenho daqui e colocar aqui, né? Não necessariamente, né? Por quê? Não adianta só copiar e colar aqui, porque senão você não vai desenvolver nada, né? Então você precisa desenvolver seu próprio esquema, beleza? Num daqueles softwares lá. Então pode ser AutoCAD, Paint, o que vocês acharem mais viável, beleza? Ó, acho que alguém mandou alguma pergunta aqui. Ah, não, mandou não. Deixa eu ver se foi aqui no WhatsApp. Então, pessoal, o pessoal perguntando se tem que fazer exatamente esse mesmo desenho. Não necessariamente, né? Esse aqui é o modelo, né? Por isso que fala de exemplo, né? Esse aqui é o exemplo que vocês precisam seguir, né? Vocês podem, né, refazer ele aqui no próprio Paint, né? Então vocês precisam refazer esse desenho, só que não é só redesenhar, vocês precisam descrever, né? Então aqui, por exemplo, o 7407, né? Qual que é a finalidade dele? Você vai descrever lá em cima, mas é importante você entender como que ele vai ser ligado aqui no circuito, né? Então, sei lá, você vai abrir uma caixinha aqui, ó, e escrever, sei lá, circuito com a finalidade, né, de isolar o computador do circuito eletrônico. Então, basicamente, vocês precisam desenvolver essas ideias, sabe? Então, esse circuito aqui, ó, esse circuito oscilador, ele está ligado nesse pin 16 por quê? Né? Então, nesse projetinho, não é só refazer o desenho, é descrever o que cada um desses circuitos faz, certo? Quem perguntou aí foi o Guilherme, né? Então, basicamente, é isso, né? Vocês precisam redesenhar o driver e descrever o que cada uma das etapas segue, beleza? Sim, o pessoal perguntando se tem que descrever todos os componentes do circuito. É necessário, sim, descrever todos os componentes, né? Então, a listinha aqui, ó, nessa listinha aqui da folha resposta, vocês precisam descrever aí todos os componentes, beleza? Por isso que o trabalho de pesquisa de vocês aí vai ser bem extenso, tranquilo? Então, assim, a gente vai estar à disposição de vocês para tirar dúvida, né? A próxima web aí, nossa, tá marcada para dia 15. Então, dia 15 essa web vai ficar gravada, né? Eu não vou conseguir participar de forma síncrona com vocês, mas eu vou começar a destrinchar isso aí com vocês também, certo? Mas, assim, depende intrinsecamente do desempenho, do comprometimento de vocês, certo? Mas assim, a tarefa ela é bem tranquila, né? Não tem nada, nenhum bicho de sete cabeças, não, beleza? É importante vocês entenderem o porquê que vocês vão desenvolver isso, né? Porque aqui, ó, na parte prática, né? No presencial, né? Que tem duas etapas, vocês vão fazer o quê? Controlar o acionamento do inversor na esteira transportadora. Então, vocês vão, ao invés de controlar o motor de passo, né? Na prática, vocês vão usar o circuito de inversor de frequência, certo? Então, é uma etapa, né? Para vocês entenderem o acionamento do inversor, o circuito de acionamento do motor de passo é o pontapé inicial, beleza? E aqui, ó, a terceira etapa vai ser o quê? Substituir o motor de passo, que é o que vocês vão desenvolver o acionamento dele aqui na web, por um servomotor. Então, vocês vão fazer isso de forma o quê? Presencial. Então, não adianta vocês virem aqui, ó, só copiar e colar as informações se vocês não o quê? Não entenderem, né, a lógica, porque lá na prática, vocês vão precisar fazer isso, né? Substituir esse motor de passo por um servomotor, tranquilo? Então, assim, vocês têm muito trabalho pela frente, né? Que tem o conteúdo, né? Que vocês precisam estudar, né? Então já foi abordado todos esses conteúdos anteriores aqui, esses 5 conteúdos, certo? Então esses 5 conteúdos estão bem aqui, ó, na parte de biblioteca, né? Estão 5 webs gravadas aqui para vocês sobre esses assuntos. Então na web de hoje, apesar que a gente já está quase estourando nosso tempo aí, mas assim, acho que a gente adiantou bastante o que a gente precisa desenvolver, né? Sabendo aonde a gente precisa chegar, já é meio caminho andado, né? Então aqui, ó, vou começar a falar especificadamente
do conteúdo em si, né? Que é basicamente as técnicas de controle, né? Tá aqui. Então, comentar aí hoje um pouquinho com vocês sobre os motores de passo, né? Tá aí no capítulo 8, né? O último capítulo que falta aí abordar com vocês, certo? Então, capítulo 8 é basicamente o que vocês vão precisar para poder desenvolver aí a situação de aprendizagem, beleza? Ver se alguém mandou alguma coisa aqui, apareceu uma sinalização. Deixa eu ver. Ah, não, beleza. Então, pessoal, em controle, né, em sistemas de controle, a gente tem vários dispositivos que podem ser controlados, né? Dentre eles, tem os motores elétricos, né? Então, os motores, ele tem vários modelos, né? Então, aqui para a gente, nesse capítulo, vai falar para a gente dos tipos de motores que a gente tem, né? Então, aqui tem uma classificação, né? Então, tem motor de corrente alternada e motor de corrente contínua. Então, vai diferenciar esses tipos de motores, né? Tem uma finalidade, tem uma diversas aplicações aí, diversos modelos, certo? Ah, faltou uma informação, pessoal, a respeito das atividades que vocês precisam enviar. Além, né, do plano de trabalho e da folha-resposta, né, só para finalizar aqui o apanhado geral, vocês precisam fazer também, responder esse questionário aqui, ó, que é o questionário SAEP, né? Vocês abrirem aqui, vocês vão ver que tem algumas questões aí da disciplina. O valor desse questionário é de 25 pontos, né? Então, tem algumas questões aí relacionadas a quê? A UC Técnicas de Controle, né? Que é a UC 12. Então, aqui, ó, explicar a diferença entre sistema, controle, controlador e sistema de controle. Só onde que eu acho essas informações? Tá tudo aqui, ó. Vocês virem aqui, ó, estudarem os capítulos anteriores, vai estar todas as respostas aqui já para vocês, ó. Quer ver? Introdução, aqui, ó. Sistema, controle, controlador, sistema de controle, certo? Então, as questões aqui do questionário já tá tudo praticamente na apostila, tranquilo? Então, basicamente, é vocês pegarem para estudar mesmo, né? Certo? Então, vocês precisam entregar esse questionário aí também, que é o questionário SAEP, beleza? Tem alguns tipos de diagramas aqui. Então, teve uma web falando desses tipos de diagramas. Então, basicamente, vocês precisam, né, retomar as webs aí que já estão gravadas e desenvolver, responder esse questionário e fazer o quê? Enviar ele aqui, ó. Envie o questionário SAEP. Então, depois de respondido, vocês vêm e façam o envio dele aqui. Beleza? Então, são três arquivos, né? Plano de trabalho preenchido, circuito eletrônico, né? Que vocês vão desenvolver, e o questionário SAEP. Beleza? Então, vamos lá para nossa, ver se a gente desenvolve mais um pouquinho, né? As ideias de motores. Então, os motores, ele está aqui, ó, estão aqui mais para baixo. Está no último capítulo, na verdade, né? Tá aqui, ó. Então, os motores que nós temos são classificados em dois tipos: corrente alternada e corrente contínua, certo? Motor de corrente alternada, ele pode ser monofásico, universal, trifásico, os que a gente mais usa no dia a dia, assim, né? Na nossa residência, por exemplo, são os monofásicos. E os trifásicos geralmente são utilizados em indústrias, né? Então, onde tem grande carga que precisa ser movimentada, enfim, são utilizados esses motores trifásicos, né, de corrente alternada. Beleza? E os motores de corrente contínua, né, são os motores, por exemplo, motor de passo. Motor de passo é um exemplo de motor de corrente contínua, né? Então, é importante a gente entender como que funciona, né, cada um desses motores, qual que é a finalidade de cada um desses motores, né? Então, se a gente observar, por exemplo, aqui, ó, o driver de acionamento do motor de passo, né? Então, o controle dele, ele é muito específico, né? Então, ele é um motor, né, de corrente contínua que ele é controlado de forma muito específica. Por isso que a gente precisa de um driver aí para poder condicionar o sinal de acionamento dele, certo? Então, voltar aqui para a apostila. Então, a escolha do tipo de motor depende de vários fatores, como alimentação, tensão, frequência, tipo de trabalho e a aplicação, né? Então, cada motor tem uma aplicação específica, beleza? Então, aqui vai diferenciar os tipos de motores, né?
Então, aqui vai mostrar a estrutura de um motor de indução, que é geralmente o que a gente tem nas indústrias, né? Motor de indução trifásico. Então, aqui, ó, a gente tem a descrição de cada uma das partes do motor, né? Então, aqui tem um motor com a vista explodida para a gente ver quais são os itens, né, os rolamentos, enfim. Funcionamento do motor. Então, vai explicar como que é o princípio de funcionamento do motor. Aqui tem os motores síncronos, né? Os motores síncronos dependem da alimentação em corrente o quê? Contínua, né? E aí vai explicar o porquê que ele, né, precisa dessa alimentação em corrente contínua, como que é o funcionamento dele, né? Então tem toda a explicação aqui para vocês, né? Vou entrar em detalhes aí, porque senão não dá tempo da gente ver o que a gente precisa, certo? Aí, ó, vai especificar ainda mais os motores de corrente contínua. Então, tem vários motores. Como que funciona o motor de corrente contínua, né? Então, geralmente o rotor dele é bobinado. Então, essa bobina, quando ela é energizada, vai gerar o campo magnético e vai rotacionar de acordo com a oposição que tiver entre a parte fixa dele, né? Então, à medida que você energiza a bobina, o rotor aqui, né, que é bobinado, aí você faz o quê? Você movimenta esse dispositivo, certo? Então, aqui, ó, tem o passo a passo, né, dessa descrição. Mas basicamente o que a gente precisa entender são os motores de passo, né? Por que que eles são denominados motores de passo? Justamente por causa do princípio de funcionamento dele, né? Vamos pegar aqui já a imagem para vocês, né? Então, o princípio de funcionamento dele aí, ó, ele tem as bobinas, né? As bobinas são individuais, então eles podem ser do tipo monopolar, né? Aqui embaixo, né? Unipolar, na verdade, com apenas um polo, ou pode ser o quê? Bipolar, com dois polos, certo? Ah, professor, mas não tem mudança nenhuma aqui, né? Monopolar, se vocês forem perceber aqui, ó, ele só tem um positivo e negativo, né? O monopolar, ele tem dois, né? Tem duas bobinas aqui que vão receber positivo e negativo, certo? O monopolar, apenas uma bobina, certo? Então, o princípio de funcionamento, ele vai depender do quê? Da característica construtiva dele, né? Então, aqui, por exemplo, o motor é geralmente utilizado em aplicações para quais é necessário controlar o número de rotações ou posicionamento angular exato do eixo dos motores, né? Então, essa é a finalidade dos motores de passo, né? Então, aqui, ó, tem o passo a passo, né? Literalmente o passo a passo do motor de passo, né? Então, aqui, por exemplo, quando você quer movimentar ele, você precisa dar um pulso, né? Um pulso na parte eletrônica dele, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tá o rotor, né? Então, se você quiser girar esse rotor, você precisa fazer o quê? Dar um passo para ele movimentar, né? Então, quando ele movimenta para a próxima bobina, então a bobina que está sendo energizada é essa aqui de cima, né? Quando você quer dar um passo nele, você vai energizar a bobina da secundária, né? A bobina da frente, no caso. E assim sucessivamente, né? Então, à medida que você vai energizando aí as bobinas do estator, né? Que é a parte fixa dele, você vai dando o quê? Vai dando um passo nele e girando, né? Ele funciona de forma bem controlada mesmo, né? Então, o sistema de controle, ele atua de forma bem intrínseca aí nesse dispositivo, certo? E aqui vai continuar desenvolvendo as ideias, né? Aqui tem o driver já, o circuito do driver de acionamento, que é o que vocês precisam desenvolver, beleza? E aqui também, ó, tem alguns outros exemplos de drivers, né? Então aqui, por exemplo, tem uma plaquinha de acionamento, né? Vocês podem desenvolver uma plaquinha dessa, dependendo, né, da desenvoltura que vocês já tiverem aí, né? Tem um driver industrial que é utilizado nos processos, né, nos processos industriais para controlar os motores de passo. Geralmente são servomotores na indústria, né? Então tem um outro exemplo aqui, ó, que é um controlador que vai controlar três motores. Então, por exemplo, no meu projeto de mestrado, eu fiz um circuito desse aqui, né? Porque eu estava trabalhando com as impressoras 3D. Então, impressora 3D, a gente utiliza bastante esses drivers para acionamento dos motores de passo, né? Então, lá, por exemplo, eu utilizei um circuito muito semelhante a esse para
movimentar o eixo X, Y e Z da impressora 3D lá que eu estava desenvolvendo, certo? Então aqui, ó, tem bastante informação, né? Isso aqui já entra mais na parte prática de vocês, né? Então lá vocês vão fazer o acionamento de inversor de frequência na prática, né? Então aqui vai explicar para vocês o princípio de funcionamento, né, do inversor, como que acontece o controle aí da tensão dele. Basicamente é através desses tiristores aqui, ó, que você vai controlar a tensão no inversor de frequência, certo? Então aqui é o princípio de funcionamento. Então, assim, tem bastante informação, que está comparando, por exemplo, ó, as chaves de partida, né? Chave de partida direta, chave de partida estrela, triângulo, né? E a chave soft starter, que é um outro modelo de chave eletrônica que a gente consegue controlar a corrente de partida dos motores, certo? Então, assim, informação é o que não falta aí para vocês estudarem, certo? Então, aqui vai falar do soft starter, detalhar ele para vocês, certo? Então, essa parte prática mesmo, eu vou deixar, né, a próxima web gravada. Então, a próxima web é do dia 15. Então, na web do dia 15, eu vou abordar de forma mais detalhada aí com vocês esses esquemas aqui do soft starter, inversor de frequência, né? Para vocês, quando forem fazer as práticas aí, não estarem tão defasados. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje, era isso, né, que eu tinha para passar aí para vocês. Com relação à situação de aprendizagem, as dúvidas eu acredito que vão surgir quando vocês começarem a fazer, né, a atividade. Então, qualquer coisa eu vou estar à disposição aí de vocês. Então, é só entrar em contato ou no chat do Ava, né, ou lá no grupo, né, tirar as dúvidas lá no grupo. Mas lembrando que o envio das atividades, né, para serem corrigidas, ela precisa acontecer no ambiente virtual, beleza? Então, fiquem atentos aí a esse detalhe, certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Tá tranquilo por enquanto? Quem se manifestou? Deixa eu ver se alguém mandou alguma consideração aqui, só um instante. O pessoal mandou aqui no WhatsApp. Não, beleza, valeu, Guilherme. Qualquer coisa, pessoal, vou estar à disposição aí de vocês. Só se chamar que a gente resolve na medida do possível, beleza? Então, para quem tá aí, abraço, até mais. Vou encerrar aqui a reunião já. Lembrando que a gravação vai ficar disponibilizada lá na biblioteca para vocês.